Obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância e desejo também a todos um excelente ano de 2023. Queria dar uma nota prévia em relação aos comentários aqui da oposição. Quando os ouvimos falar das obras, definitivamente percebemos porque é que a cidade de Coimbra e o Concelho pararam nos últimos tempos. Porque, de facto, com esta aversão que há a obras, não é possível fazer evoluir e adaptar esta cidade às novas exigências e ao futuro. É óbvio que as obras têm que ser feitas, trazem perturbação. Por algum motivo, tive aqui algumas intervenções iniciais, há algumas semanas atrás, para não dizer alguns meses atrás, a alertar de que, de facto, ia haver perturbações. Mas temos que as enfrentar. Se nós quisermos enfrentar, então é parar as obras. E a cidade continua, como era no século passado, preparada para carroças. Ora bem, a opção está nas nossas mãos e acredito que queiram ajudar a selecioná-la. Eu já a selecionei há muito tempo, as obras são para avançar e, portanto, a cidade tem que ser naturalmente adaptada e tem que evoluir. No que respeita à minha intervenção de hoje, que se debruça sobre o SMTUC, considerando o comunicado emitido ontem pelo Partido Socialista sobre o estado do SMTUC e hoje aqui verbalizado parcialmente pela senhora vereadora doutora Regina Bento, e onde o PS quer fazer crer que, apesar de ter estado à frente da gestão daqueles serviços durante 8 anos, nada tem a ver com o que se passa, impõe-se repor aqui a verdade. Senhora vereadora, a renovação de uma frota de 177 veículos não se faz num ano, mas com base num plano de renovação de frota a médio e longo prazo, ou seja, em 10 a 15 anos. O PS até elaborou esse plano, caso não saiba, mas ignorou e não o cumpriu e a senhora contribuiu para isso. Deixou-se andar à deriva durante 8 anos e agora vem responsabilizar o atual executivo do estado em que vocês deixaram aqueles serviços. Preciso de recordar que quando assumimos os serviços já estavam a ser suspensas mais de 20 chapas diárias. Se é essa a situação a que o PS chama de verdadeira boa herança deixada pelo PS, pois eu tenho muitas dúvidas. Acho que nem o PS acredita nas suas próprias palavras, que são tão falaciosas e incoerentes que nem são caracterizáveis. Aliás, permita-me dizer que a sua voz trêmula até dizia que nem a senhora estava à vontade a lê-las. Senhora vereadora, em política não vale tudo. Haja decoro, isso sou eu agora que digo. Pelos vistos, a senhora vereadora anda com problemas de memória, ou então é mesmo má-fé e desonestidade intelectual. Não somos nós, são vocês, repito. Por várias vezes referi que não gosto de olhar para o passado, nem gosto de mexer no passado. A não ser para aprender com os erros dos outros e com os meus. Mas é o PS que me obriga a fazê-lo e, portanto, eu hoje tenho aqui todo o gosto em recordar. Este Executivo sempre apostou numa política de transparência e de verdade. Por isso importa esclarecer todos os interessados sobre o que conduziu o SMTUC à situação que vivemos atualmente, assim como as ações que estão a ser empreendidas para tentar mitigar este problema, que é um verdadeiro problema e que nunca o omitimos. Na sexta-feira passada estavam imobilizadas 67 viaturas do tipo Standard e 8 mini-autocarros, o que representa 42% da frota atual. Sim, é verdade. Ninguém se orgulha disto. Esta taxa de imobilização tem-se refletido na suspensão de 10 a 15 chapas por dia, situação, embora não global, situação difícil e insustentável e que em nada, naturalmente, nos orgulha, já que afeta os nossos municípios. Mas o problema é antigo, sendo que atualmente apenas vivemos o reflexo do que foi traçado e alimentado ao longo dos últimos 10 anos, em grande parte pelo PS, naturalmente, e pela senhora vereadora, uma vez que tem responsabilidades diretas. As primeiras grandes dificuldades em assegurar a oferta programada remontam à crise financeira mundial de 2008 e aqui em Portugal se agudizou em 2011. Esse impacto veio a refletir-se na operação entre 2012 e 2014, em grande parte por falta de apoio financeiro para a renovação da frota, fruto das dificuldades económicas em época do Programa de Assistência Financeira da Troika, agravadas pelas restrições que existiam para a aquisição de bens, prestação de serviços ou contração de dívida, como é o caso da Lei dos Compromissos. Em consequência, a taxa de imobilização naquela altura disparou, com uma frota insuficiente para responder ao serviço estabelecido e os primeiros cortes na oferta surgiram já em 2013. Em 2014, relembro, quando vocês, no final de 2013, foi quando houve troca de executivo, foi inevitável alargar a política de corte da oferta aplicada às linhas urbanas mais relevantes, entre as quais a 7 e 7T, que nesse ano, convém também dizer, em 2014,
o Executivo PS adquiriu 0 autocarros, nem novos, nem velhos. Por algum motivo, quando se troca de Executivo, não é fácil, naturalmente, assumir logo este tipo de gastos. A situação de emergência justificou o desenvolvimento por parte do então Conselho de Administração de um estudo para apoiar a renovação da frota, onde se previam 2 cenários de investimento. O primeiro, através da aquisição de 10 autocarros novos por ano, entre 2015 e 2019, com vista a atingir uma idade média de 9,8 anos no final desse período. Um segundo cenário, através da aquisição de 5 autocarros novos e mais 10 usados, entre, mais uma vez, 2015 e 2019, e previam ainda a compra de 5 autocarros usados em 2014, permitindo assim baixar a idade média para 10,2 no final desse período. Mas o plano do PS nunca saiu do papel e em 2019, para além de não terem feito nada, a idade média, em vez de 10 anos, cifrou-se em quase 15. O plano previa que até 2019 fossem adquiridos 50 autocarros novos, no caso optar pelo primeiro cenário, ou 25 autocarros novos e 50 usados, com menos de 10 anos, no cenário 2. Mas apenas foram adquiridos 18 autocarros standard, não foram 50, foram 18 autocarros standards novos, 10 a combustão interna e 8 elétricos, e 17 usados. Assim, se tivermos por base o cenário 2, porque na verdade compraram novos e usados, se tivéssemos então o cenário 2, dos 75 autocarros que deveriam ter entrado ao serviço no Xuntuk, apenas entraram 35, contabilizando-se um déficit de 40, não é mais 35 como acabou de referir com os seus gráficos. A verdade é esta, e é importante repô-la. Esta é a verdade, é um plano feito por vós e assinado pelo anterior Conselho de Administração, que podiam ter sustentado o abate de igual quantidade de frota existente, permitindo, por exemplo, que nos dias de hoje, os Xuntuk já não contassem com autocarros com mais de 20 anos, que é o que mais lá temos, como sabem. O não cumprimento do plano levou a que, ao longo dos últimos 10 anos, não só não se conseguiu baixar a idade média, em 2011 era de 14 anos, como permitiu que a taxa de imobilização fosse aumentando progressivamente até atingir 23,3 em 2021. Reafirmo, em 2011, essa taxa de imobilização era de 4,1. Se considera que foi uma boa prática, eu não. Sublinhe-se que neste período foram adquiridos 87 autocarros, isto agora desde estes 10 anos, desde 2011 até 2021, foram adquiridos 87 autocarros e mini-autocarros, 57% dos quais usados, para além de terem sido abatidos muito poucos autocarros velhos, os quais foram mantidos na frota como operacionais para responderem a necessidades imediatas de serviço. E foi nestas condições que o Executivo anterior, em 2020 e 2021, decidiu alargar a rede à Zona Norte e à Zona Sul do Concelho, sem previamente reforçar e renovar a frota, aspecto que várias vezes foi aqui discutido neste Executivo, através, nomeadamente, da nossa parte enquanto oposição. A solução de curto prazo passou pela aquisição de mais 21 viaturas usadas, e diga-se passagem, bem usadas, e que exigiram sérias necessidades de manutenção. Apesar disso, o Executivo anterior também se esqueceu de aumentar o pessoal operário para responder às necessidades crescentes de manutenção. Nesta altura, a frota era constituída por 177 viaturas, com uma idade média de 15 anos, atingindo-se taxas de imobilização superiores a 30%. Mas há males que vêm por bem, e até é com infelicidade que digo isto. Se as repercussões desta situação não foram mais evidentes, foi porque durante o ano 2020 e 2021, a pandemia de Covid-19 se traduziu na redução de cerca de 40% do serviço oferecido. Mas ainda assim, importa relembrar, com o lançamento do serviço da Ecovia, o sistema entrou em colapso, como todos sabemos. E agora repito, se é esta a verdadeira boa herança deixada pelo PS, definitivamente eu não devo saber ler. A senhora vereadora não deveria ter vergonha, aliás, devia ter vergonha daquilo que disse e devia estar era calada, porque efetivamente tem responsabilidades diretas. Quem deixa um serviço nestas condições devia ter vergonha de vir a tirar pedras a quem herda a verdadeira desgraça, numa época em que as dificuldades económicas são enormes e toda a gente sabe. E é essa senhora vereadora que vem insistir para continuarmos a alargar o serviço a outras zonas do Concelho. Aliás, passa a vida a dizê-lo. No caminho, não, só se quiser ir por um caminho sem qualquer retorno do precipício, porque é óbvio que é isso que vocês querem que a gente faça. Não temos condições, não há frotas, não há serviços de manutenção para suportar um aumento de serviço. Pelo contrário, vai ter que ser reduzido, por muito que me custe admiti-lo. Não há condições, vocês deram um passo maior que a perna. Eu disse isto aqui N vezes. N vezes. Quero comparar a situação do Xuntuk à dos STCP e da Carris.
quando sabe que as fontes de financiamento são diferentes, tendo estas contado com injeções financeiras avultadas por parte do Governo? E a senhora vereadora o que é que fez, aliás, durante todo o seu mandato para contrariar essa desigualdade de tratamento do Governo em relação às áreas metropolitanas? Não fez nada, mas nós estamos a fazer, senhora vereadora. Mas as mentiras têm perna curta. Acusa ao PS que a senhora diretora delegada do SMTUC se ter ausentado para férias no período de Natal e ter deixado indicações expressas, isto é incrível, a impedir qualquer tipo de aquisições. Nem um parafuso se pode comprar. Eu não sei quem é que lhe dá estas informações, mas deve mudar definitivamente de interveniente, porque não pode. Fiquem Vossas Excelências a saber que a senhora diretora delegada tinha inicialmente previsto 5 dias de férias, mas na realidade acabou por tirar unicamente o dia 26 e 29, sendo que, exatamente, isto pode ser perfeitamente confirmado através do registro biométrico. Mas, para a vossa informação, no dia 29, desde as 15h30 e às 18h, esteve no SMTUC a despachar processos, facilmente comprovado, como deve imaginar, por registros internos. Como bem disse o Sr. Deputado do PS, Jorge Sanches, existe sentido ético, Sra. Vereadora, nomeadamente a quem exerce funções, já agora, de governação. Era bom que as afirmações maliciosas e mentirosas proferidas pelo PS fossem confirmadas com dados concretos, e é isso que eu espero da vossa parte, que me tragam dados concretos. Vou-me escusar a falar do processo de internalização chumbado pela oposição, o qual já foi amplamente discutido e debatido. Acho que não vale a pena estarmos aqui a cansar as nossas energias. Também não vou falar das supostas tentativas de privatização que sistematicamente nos acusam, quando só pode existir na vossa mente, porque na nossa nunca tal coisa foi aqui tão pouco discutida ou pensada. Repudio, por isso, na íntegra, o comunicado do PS e o conjunto de falácias, mentiras e desonestidade intelectual que concentra num discurso centrado na agressividade, na destruição e onde se mostram incapazes de apresentar uma única proposta construtiva. Registrei. Para mitigação do problema, a senhora vereadora devia ter, repito, vergonha de usar essa linguagem quando é diretamente responsável pela situação. A senhora vereadora sabe que o caminho do desinvestimento seguido pelo executivo anterior no SMTUC e o consequente envelhecimento da frota, mas também a dificuldade que estão a dificultar a ação deste Executivo numa época onde a conjuntura económica é extremamente desfavorável, fruto da crise do setor energético e do aumento generalizado de preços na sequência da guerra na Ucrânia. Também o acesso a fontes de financiamento se encontra barrado, como é de conhecimento de todos, já que o PT 2020 e o PRR não aceitam novas candidaturas e o PT 2030 tarda em ser lançado pelo vosso governo. Por isso, senhora vereadora, em que fundamento se baseia para acusar o atual Executivo de erros de gestão? Aponte-nos uma única oportunidade de financiamento desperdiçada por este Executivo. A resposta é óbvia, nenhuma, porque não ocorreu nenhuma, senão teríamos seguramente concorrido. Já o mesmo não podemos dizer do seu Executivo, que nas várias chamadas, e apesar do estado da frota, que é de conhecimento de todos, nunca esgotou o plafond máximo estabelecido pelos programas de financiamento. Veja-se a título de exemplo os transportes do Barreiro, que, tirando partido dos programas de financiamento pós-EUR, aberto em 2017, substituíram toda a frota de combustão interna por 60 viaturas movidas a gás natural, e construíram um novo posto de abastecimento de gás natural comprimido, financiado a 85% por este mesmo programa. Os SMTUC, neste mesmo período, relembro, adquiriram 8 autocarros standard e 2 mini-autocarros elétricos. Afinal, onde estão os erros de gestão, senhora vereadora? Afinal, onde é que está a incompetência? Falam-nos novos 22 autocarros cuja candidatura foi promovida pelo PS. Nunca o escondemos, nem nunca o negamos. Recomendo que leia as atas das reuniões de Câmara para refrescar a memória, onde isso foi sempre aqui assumido. Mas também poderá refrescar a memória quando referir que, apesar de termos tentado, já não conseguimos alterar a candidatura após a EUR 3, de maneira a esgotarmos o plafond máximo. Isso teria-nos permitido adquirir mais 3 a 4 autocarros novos e que fariam e ajudariam a fazer diferença nos dias de hoje. Foi no final de outubro de 2021, tínhamos acabado de assumir o Executivo e já tínhamos percebido que a renovação da frota deveria ser a prioridade de gestão. Senhora vereadora, não basta comparar 2 indicadores globais sem os enquadrar na conjuntura económica financeira para tentar ilibar a responsabilidade do seu Executivo. É certo que em 2013
O PS herdou uma herança pesada, fruto da crise económica criada pelo PS e que justificou a entrada da Troika no país. Mas é óbvio que ao longo dos últimos 8 anos do seu executivo não faltou a abertura de programas de financiamento europeu para a renovação da frota e nem por isso melhoraram os resultados. Por isso, não recebemos uma boa herança, herdamos sim um fardo pesado, resultado da incompetência e da inatividade do PS e numa fase recheada de oportunidades de financiamento. Sim, a situação é grave. Não é de resolução fácil e muito menos imediata e exige um esforço económico em nada compatível com a conjuntura económica que vivemos atualmente. O atual Executivo está empenhado em mitigar o problema, pelo que já foi desenvolvido um novo plano de renovação da frota e que será dado a conhecer brevemente, estando neste momento em análise o melhor modelo de financiamento. Em complemento, estão a ser adotadas medidas de curto prazo, que serão avançadas brevemente. Está igualmente aprovada a abertura de novos procedimentos para a contratação de novos mecânicos, eletricistas e vulcanizadores. Em paralelo, estão a ser revistos os horários de algumas linhas, tendo por base a informação real prestada pelos motoristas, de forma a tornar a condução mais segura, confortável, ao mesmo tempo que se contribui para a poupança de combustível e do esforço mecânico dos veículos. Face à situação, não posso deixar de agradecer a todos os funcionários do SMTUC o empenho e contributos enviados no sentido de ultrapassar a situação, assim como a cooperação geral de todos os funcionários que no seu dia-a-dia vão dando resposta ao serviço e que não é fácil, desde o atendimento ao município, passando pelo planeamento, gestão, produção e os serviços de manutenção. É com eles que estamos a traçar este novo plano de renovação e é com eles que iremos seguramente reerguer o SMTUC enquanto serviço público essencial de desenvolvimento económico, social e ambiental de Coimbra. Muito obrigada, Sr. Presidente.